Bom dia, meus queridos. Quarta-feira, dia da série do Pentateuco. Meu nome é Maria Alice, sou professora de Teologia no Rio de Janeiro. Espero todos vocês no meu canal do YouTube Alice Bíscaro. Compre a sua apostila, adquira, é fácil, e mande para mim um e-mail, entre em contato pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Eu envio a apostila para vocês pelo e-mail e vocês depositam online na minha conta sem nenhum problema. Espero vocês todos no canal, vamos crescendo, levando essa corrente de conhecimento um pouquinho mais da Sagrada Escritura a todos, né? Nesse momento de pandemia, vamos falar de Deus, vamos conversar sobre a Sagrada Escritura, falar do que Deus quer realmente para os nossos corações. Vamos falar agora de uma figura muito importante, é um líder que vai entrar com esse povo na Terra Prometida, Josué. A tradição vai localizar o túmulo de Moisés fora da Terra Prometida. Isso nós encontramos em Deuteronômio 34, versículo 5. Então é preciso haver uma explicação, porque quem lê parece uma grande injustiça. Moisés, que sofreu tanto, 40 anos, foi o líder, mediador entre Deus e o seu povo, foi advogado desse povo por tantas vezes, ele não ter entrado na Terra Prometida. Então nós vamos ver que a leitura deuteronomista, ela vai preservar essa integridade de Moisés, diferente da leitura sacerdotal que nós encontramos no livro de Números. Então, a mão deuteronomista vai ser diferente dessa mão sacerdotal que colocou Moisés lá em Números 20:12 como tendo abusado da confiança de Deus. Então, por isso ele não entra na Terra Prometida. Essas duas explicações são diferentes e refletem provavelmente uma controvérsia que existe no exílio. Não se esqueçam que o fechamento do Pentateuco todo é pós-exílico. E a mão deuteronomista é uma mão exílica. Então, o Deuteronômio vai ser escrito no exílio. Então, é um pensamento diferente. É uma formação diferente de mentalidade. Então, ele tenta explicar a presença do mal. O mal é comunitário ou o mal está numa única pessoa? Quer dizer, a responsabilidade pessoal. Como explicação da presença do mal e do sofrimento na vida de Israel. Então, é esse sentido que nós vamos ver. A mão sacerdotal coloca o mal de uma forma comunitária. A mão deuteronomista, ela coloca a presença e o sofrimento do mal numa responsabilidade mais pessoal. Então, é essa controvérsia que vai ser muito debatida nesse momento. Outra preocupação deuteronomista vai ser demonstrar a função mosaica de Moisés, que poderia continuar após a sua morte. Porque Josué vai continuar, Josué vai ser o seu primeiro sucessor. No capítulo 4, nós temos a conclusão do primeiro discurso de Moisés. O primeiro discurso conclui com um resumo de todo o livro do Deuteronômio. Esse material é datado da época exílica. Aqui o exílio é explicado como resultado de uma grande e grave apostasia. Nessa infidelidade do povo contra Deus. É manifestada no descaso que Israel teve. Vai falar da proibição dos ídolos, a insensatez de servir a outros deuses. Finalmente, a misericórdia de Deus não permite que a infidelidade do povo de Israel acabe com esse relacionamento que Deus tem, tão misericordioso, tão justo com o seu povo. Essa aliança vai permanecer fiel
É Deus que é fiel às promessas que ele fez aos patriarcas. Por isso que não se rompe essa aliança. O texto vai usar um exemplo concreto da proibição das imagens para mostrar o resultado da desobediência. Para assegurar o futuro de Israel, precisa apenas que esse povo seja ordenado e seja fiel à lei de Deus. Porque se esse povo está no exílio, ele não tem mais templo, não tem mais sacrifício. Então, ele tem que ter a lei. A lei é sustentáculo desse povo. Então, a lei terá uma vida longa. Se eu quero ter vida na terra, se eu quero ter esperança, eu me volto totalmente à lei. Eu sou obediente à lei. Agora nós vemos o discurso, o segundo discurso de Moisés, que vai estar em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 44, até 28, capítulo 28, versículo 69. Então, é um longo, estudo, que nós vamos dando as partes mais importantes. Nós vemos na introdução o tempo e lugar do segundo discurso de Moisés, que vai ser pronunciado perto de Bet-peor, lugar onde um vergonhoso ato de apostasia será feito. É só a gente ir em Números 25. Assim, Bet-peor é um memorial da complacência de Deus que superou a infidelidade do povo de Israel. A lei que se segue deve ser de assegurar a Israel o comprometimento ao serviço de Deus. É um povo que tem que estar comprometido ao serviço, à diaconia. Então, esse povo tem que agora, no exílio, obediência, fidelidade total à lei de Deus. Então, vamos falar desta lei, que são os 10 mandamentos. Então, agora, se é tão importante a lei de Deus, nós vamos estudar essa lei parte por parte. Então, está lá no capítulo 5, Deuteronômio. O povo que vai viver a promessa agora precisa aprender a viver o seu cumprimento. A mudança mais dramática nessa tradição é aprender que a posse contínua da terra depende da fidelidade do povo a Deus. O decálogo vai dar a Israel um meio de manter esse relacionamento contínuo com Deus. Então, para eu manter esse relacionamento contínuo com Deus, eu não posso quebrar a lei. Eu não posso desobedecer à lei de Deus. E isso, até hoje, é assim. Não mudou em nada. Nós temos que obedecer à lei de Deus. As 10 palavras, como tradição judaica, serve para moldar a resposta de Israel ao Deus que tirou esse povo da escravidão do Egito, que está prestes a conduzi-lo à terra prometida. Porque essa história vai ser escrita no exílio, mas é uma história contada da entrada do povo na terra prometida. Não podemos esquecer. É fácil, para algumas pessoas isso é difícil, mas é fácil entender. Eu vou dar um exemplo claro. Nós não temos, em 2020, um monte de novela que fala sobre uma época anterior, às vezes do século XVIII, século XIX, né? Nós não temos Moreninha, Escravizaura, não passou no século XIX, não, né? Passou no século XX. E tem histórias hoje do século XXI que são contadas de histórias anteriores. Então é isso. A mão redacional, a mão que escreve, está lá no exílio, que é a mão deuteronômica. Mas a história que ela está contando é anterior ao exílio, é dessa entrada na terra prometida. Espero que tenha ficado claro, que isso aí às vezes dá uma confusão danada.
Se não entender isso direitinho, não entende as mãos redacionais, não entende a datação do Antigo Testamento. E assim fica difícil poder interpretar corretamente a teologia do Antigo Testamento. O primeiro mandamento vai exemplificar a paixão divina pela fidelidade absoluta de Israel. Depois que Israel se instala na terra, haverá tentações para comprometer essa fidelidade do povo ao seu Deus. A proibição de ídolos relembra que seu conhecimento de Deus deve ser obtido através da experiência e da realidade de Deus encontrada no Êxodo e na liderança de Moisés ao longo de todo o percurso do deserto. O segundo mandamento proíbe a tentativa de usar a magia para o nome divino. O nome divino não pode estar ligado a nenhum propósito humano egoísta. Olha que lindo! Isso é pecado mortal, por isso o nome de Deus não pode ser pronunciado em vão. Quer dizer, em coisas que levem o ser humano ao mal, ao egoísmo, à infidelidade, à apostasia. O mandamento do sábado, que impõe duas obrigações: guardar o sábado, porque é sagrado, e não trabalhar neste dia. O quarto mandamento funciona como ponte entre os precedentes e os antecedentes. Os três primeiros mandamentos vão concentrar no relacionamento de Deus com Israel, enquanto os 7 últimos vão tratar do relacionamento que deve existir entre a comunidade de Israel. A comunidade não conseguirá preservar se a vida humana puder ser tirada por razões pessoais e ilegítimas. Por isso, o homicídio será proibido. Outra ameaça à vida é a infidelidade conjugal. O sexto mandamento vai privilegiar a fidelidade de Deus. Deus é fiel e também o homem o será. O sétimo mandamento trata dos crimes contra a pessoa para que eles possam ter a liberdade para conservar esse relacionamento fiel com Deus. O oitavo mandamento vai buscar proteger valores da sinceridade do relacionamento humano, pois a palavra de Deus é verdadeira e viva. Finalmente, os 2 últimos mandamentos proíbem a cobiça. São condenados todos os desejos que levam o homem a cobiçar o que não seja seu. O egoísmo tem que ser coibido antes de se tornar uma força dominante na vida da pessoa. Egocentrismo, egoísmo, isso é condenado por Deus. Pessoas egocêntricas, egoístas no mundo, não são pessoas de Deus. É simples. Está lá no mandamento. A posição da esposa na forma deuteronômica deste mandamento vai ser um pouco diferente de Êxodo 20, em que a esposa está colocada entre as propriedades, tá, do marido. Aqui ela tem uma posição mais favorável. Então a gente vê que entre Êxodo e Número há uma modificação da lei e uma adequação ao momento, porque o momento é diferente da lei, tá certo? Os mandamentos vêm de Deus, não são interpretados por meio de Moisés. O povo de Deus escolhe Moisés como mediador da lei. Mais adiante, o deuteronomista falará sobre a sucessão da função mosaica. A principal razão dada é que a obediência levará à realização das promessas, uma terra fértil, um povo numeroso, grande descendência. O exílio significava viver fora da sua terra, em número reduzido pela guerra com Babilônia, resultado da desobediência de Israel à lei do seu Deus.
Então, quando nós somos obedientes à lei, nossa vida prospera e melhora. Quando nós temos Deus do nosso lado, nós não temos medo. Nós vivenciamos uma vida de forma digna, ética. E o que vier, nós aceitamos. Aceitamos? Não, a aceitação não é deixa que Deus resolve, não é isso que a professora está falando. A aceitação é eu fazer tudo ao meu alcance. Mas aceito o que Deus quer para a minha vida. Abro mão do meu egoísmo em favor do outro. Isso é que é importante. Obrigada a todos vocês e até a próxima semana. Uma feliz semana.